Bom, mas nesse contexto eu quero só te dizer algo. Deus fez macho e fêmea. Olá, estamos de volta com mais uma ministração abençoada dentro do contexto da sexualidade feminina à luz da Bíblia. E o tema de hoje é sexo de Gênesis a Apocalipse. Eu fiz questão de usar esse termo, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não fala, claro, a palavra sexo, mas em vários contextos, em vários livros, fazendo toda esta caminhada bíblica de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz menção à sexualidade. Logo então, quando Deus cria o homem, ele cria também a mulher e faz com que os dois se tornem pares, que os dois, um complete o outro. Eu costumo muito brincar, usar uma linguagem bem coloquial. Deus fez o homem com um facão e a mulher com uma bainha, ou seja, o facão ele é guardado dentro da bainha. Você sabia que a palavra bainha, na origem dela, o significado é justamente o significado do nome do órgão genital científico feminino? Olha que coisa interessante. Bom, mas nesse contexto eu quero só te dizer algo. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, e os dois se completam. E nesse completar, nessa junção maravilhosa, na sexualidade, Deus dá a primeira função da sexualidade logo em Gênesis. Ele diz, olha, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne é sexo. Não é uma só roupa, não é carne e roupa, mas uma só carne, corpo com corpo. E Deus diz, e os dois serão, frisando, uma só carne. Aí vem um mandamento incrível, maravilhoso. Multiplicai e enchei a terra. Ou seja, fazer filhos. E aí mostra a função, a primeira projeção maravilhosamente bíblica da sexualidade entre marido e mulher. Multiplicar, encher a terra, fazer filhos. E isso se conclui, isso se materializa justamente na sexualidade. Você continua caminhando pela Bíblia, andando lá em Deuteronômio, tem um versículo incrível. Está escrito assim, quando o homem se unir a uma mulher, casar, né? Quando o homem se unir a uma mulher, que ele não vá para a guerra e nem tenha encargo público por 1 ano para fazer feliz a mulher que tomou. Ou por um tempo. Estou pegando uma linguagem bem coloquial, a linguagem atualizada. Então o versículo está dizendo simplesmente o seguinte, o homem se uniu à mulher, que ele não vá para a guerra, que ele tenha um tempo para ele fazer feliz a mulher que ele tomou. Você pensa em um jeito mais incrível de um homem poder fazer uma mulher completamente feliz, realizada, ir às nuvens do que a sexualidade? O texto, quando diz fazer feliz a mulher que ele tomou. Na verdade, se você pudesse colocar isso hoje numa linguagem bem coloquial, Deus estava dizendo para o homem e para a mulher, tenha um tempo de lua de mel, tenha um tempo para se dedicar um ao outro, para preparar um ao outro para os anos que vão se seguir na vida. Isso está em Deuteronômio. Você passeia mais um pouco e você começa a perceber, em Gênesis tem algo muito interessante também, que também faz uma alusão à sexualidade. Olha o que está escrito. Sara morreu. Isaac estava triste. Gênesis 24, 27. Isaac conduziu Rebeca até a tenda de Sara, sua mãe, e esta foi-lhe por mulher. Isso que é a consumação da sexualidade. E o versículo ainda é mais forte quando diz, ele a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Olha que coisa mais incrível. A sexualidade, ela também auxilia homem e mulher a estarem livres da tristeza, da depressão, da angústia, traz alegria. A glória sexual produz esse sentimento tão lindo de contentamento, de prazer, de relaxamento e, consequentemente, de consolo.
Você vê que coisa mais incrível. Aqui não está dizendo que eles fizeram sexo, claramente, mas está dizendo o seguinte, olha, levou para a tenda e foi consolado e ele amou. E assim Isaac foi consolado. Biblicamente você pode entender que isso aqui é uma alusão, é uma verdade muito clara com respeito à sexualidade. Caminhando mais um pouco pela Bíblia, vamos observar alguns pontos. Interessante que a sexualidade ela traz vida ou ela pode trazer também da forma errada questões de ansiedade, de feridas emocionais. Nós temos casos na Bíblia de estupros também. A Bíblia não escondeu isso. Ela mostrou também o lado que é errado, o lado que não é correto e o lado que vai trazer todas as questões de feridas emocionais, de traumas, de conflitos familiares. Basta você observar na família de Davi, onde um próprio irmão seduz uma irmã, estrupa a irmã e aí segue uma sequência de fatos desastrosos. Mas sobre isso eu não quero falar nesse tempo, eu quero mostrar as questões benéficas da sexualidade à luz da Bíblia. A gente fazendo todo esse passeio, a gente vai lá na frente, volta um pouquinho, à medida que a gente for encaixando o que nós queremos ministrar ao seu coração. É tão interessante que a sexualidade ela é tão importante que você percebe, olha, em Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5, está escrito assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Semelhantemente, a esposa conceda ao marido aquilo que lhe é devido. Cada um tem poder sobre o corpo do outro. Eu estou colocando uma linguagem bem contextualizada, linguagem atualizada. Ou seja, olha aqui, olha. O marido conceda à mulher o que lhe é devido. Semelhantemente, a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Eles não têm poder individual sobre o corpo, mas o outro tem. Aí vem frisando no versículo 5. Não prives. Privar é negar. Não negue de forma alguma ao outro. Aí vem uma ressalva, olha aqui. Salvo, talvez, por consentimento mútuo dos dois, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos rapidamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, falta de frequência sexual no casamento. Gente, é um versículo tão claro que nos mostra um grande propósito de Deus para o sexo dentro do casamento. É a proteção contra tentação. E quantas vezes nós mulheres privamos o nosso cônjuge? Eu tive uma paciente que eu atendi, o marido havia traído essa paciente e ela estava muito machucada, muito ferida. E eu fui perguntar como que era a frequência sexual dos dois. Ela disse, olha, nós temos 18 anos de casado, nos 10 primeiros anos foram bons, depois vieram os filhos e eu fiquei muito atarefada, muito cansada, muito sobrecarregada. Depois eu fui para o mercado de trabalho e aí o cansaço, o estresse aumentou um pouco mais. E aí eu confesso que foi se desgastando e conversa vai, conversa vem. Mas aí eu fui e disse para ela, seja mais objetiva. Exemplo, nos 2 últimos anos, nos 2 últimos anos a média talvez fosse aí de 8 em 8 meses. Eu disse, de quanto tempo? Ela disse, 8 em 8. Eu falei, o seu marido tem algum problema? Ele não tem vontade? Ela falou, não, tem. Ele me procura, mas ele tem que entender que eu estou cansada. Mas ele tem que entender que tem dia que eu não quero. Mas ele tem que entender que eu estou sobrecarregada, que eu estou chateada. Ele tem que entender, ele tem que entender, ele tem que entender. Eu falei, tá. E você também não tem que entender que você está privando o seu marido? Ela disse, mas é um direito meu. Eu falei, então você está dando liberdade para que ele seja tentado. Você pode me achar um pouco machista. Mas ambos têm que proteger um ao outro. Mas já que o curso é para você, mulher, já que esse tempo eu estou falando com você, acorda, amadinha. Nós temos que proteger o nosso cônjuge. Imagina um homem sem ser protegido. Eu costumo dizer que tem homem que passa tanta vontade de sexo no casamento e a mulher lhe priva tanto que o moço não pode ver nem perna de mesa que o marido tem miragem. Tem homem que não pode ver nem outdoor de mulher de calcinha e sutiã que bate carro. Tem homem que não pode imaginar uma cena. Gente, tem homem que pode ser o pior, a pior mulher, a mulher mais feia, mais bagaçada, mais acabada, mais arrebentada do mundo, que ele olha
e vê, ai meu Deus, que coisa mais linda, treme o corpo. Por quê? Porque está sendo privado, está com necessidade. Por isso que o termo bíblico, ele é muito claro. Paulo dizia aqui em Coríntios, não prive, não negue um ao outro, para que Satanás não vos tente, os dois são tentados, por causa da incontinência. Ou seja, Deus está dizendo aqui de uma forma tão linda, tão maravilhosa na sua palavra, que a sexualidade protege o seu relacionamento sexual, o seu relacionamento conjugal, para que não entre uma terceira pessoa no relacionamento. Então, amadinha, proteja o seu cônjuge. Não há desculpa. Ah, mas eu estou fazendo campanha de oração. Não posso. Ok, mas está dizendo aqui, olha, vocês só podem ter um tempo dedicado a aplicar ao jejum e à oração por consentimento mútuo dos dois. Não é um só que consente. Isso aqui é muito sério. E outra coisa, já que sexo no casamento não é pecado do jeito certo, ok? Então, minha amadinha, que problema teria você continuar orando, jejuando e ainda assim satisfazendo seu marido? Nenhum. Tem gente que diz assim, olha, eu sou da época que na semana da Santa Ceia elas achavam que era pecado fazer sexo com o marido. Aí também achava que na semana que eu estava fazendo campanha de oração para o Congresso das Amadinhas, também não podia porque eu estava consagrando ao Senhor. Bom, que tempo sobraria para o meu esposo? Porque depois vem um ciclo menstrual, porque é sem higiene manter sexo no ciclo menstrual e não é clinicamente também correto, né? Seu útero baixa, entre outras questões que não vem ao caso falar o que é clínico. Mas, né? Então, que tempo de prazer mútuo sobraria para o casal? Isso é muito sério quando nós observamos como a Bíblia é maravilhosamente incrível para nos ensinar tudo, inclusive sobre sexualidade. Dá vontade de dizer, Papai do Céu, obrigado por o Senhor ter cuidado tanto da nossa vida, não é verdade? Bom, passando mais um pouquinho, olhando pelos textos bíblicos, olha que interessante que está em Provérbios capítulo 6, versículo 30. Os homens desprezam o ladrão quando ele rouba para matar a fome. Além disso, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes mais o valor que lhe roubou. Mesmo que isso seja preciso vender tudo o que tem. Versículo 32. Só um louco seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir a sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será a violência, as feridas e a vergonha pública. Olha que coisa interessante. Aqui está mostrando que a sexualidade não pode ser consumada com a mulher de outro homem, com o homem de outra mulher. Agora, o que eu acho interessante aqui? Voltando ao versículo 30. Os homens desprezam o ladrão, mesmo quando ele está roubando para matar a fome? Ou seja, não. É injustificável. Por que eu estou casando esse versículo aqui? Olha, é impossível alguém roubar o cônjuge de outro e não ser castigado pelo seu pecado. Você está vendo que até para aquilo que é errado, a Bíblia nos ensina? Tá, estou lendo esse verso para justificar por que então, lá em Coríntios, Paulo, sabendo que isso era muito frequente em toda a história da humanidade, Paulo diz, olha, então a partir de agora, presta atenção no que eu vou dizer. Mulher, você tem o seu marido. Marido, você tem a sua mulher. Para que não haja essas questões, né, de um tentar roubar o cônjuge do outro. Então, o que acontece? Por favor, acordem. Não privem, não neguem um ao outro. Proteja o seu cônjuge. O que eu acho lindo é que em toda a história da Bíblia, livro após livro, Deus sempre faz uma ressalva para ensinar a importância da sexualidade dentro do casamento. Isso é fantástico. Em 1 Pedro 3,7 está escrito assim, maridos, vós igualmente coabitai com elas, vossas mulheres, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade,
porque sois vós juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aí vem algo interessante, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos aprofundar um pouquinho nesse versículo? Eu vou ler, vou parar nas palavras-chave e vou falar sobre elas com você. Vós, maridos, coabitai. O que é coabitai? Coito, ato sexual, habitar, casa. Ou seja, ato sexual no lar. Isso se funde, isso se concretiza onde? Casamento. Então, o casamento tem uma tarefa. O casamento tem várias obrigações, ok? Entre marido e mulher. Tem várias... 3, 2, 1. Tem várias responsabilidades. Fica mais leve. Troca a palavra obrigação por responsabilidades. Uma das responsabilidades do casamento é o quê? Coito, o ato sexual. Então está dizendo aqui, coabitai, certo? Com vossas mulheres, com quê? Entendimento, ou seja, inteligência. Por quê? Paulo frisa aqui, coabitai com entendimento, ou seja, inteligência. Porque sexo para o homem é físico, sexo para a mulher é emocional. Porque o homem inteligente, ele entende que sexo para a mulher não começa 20 horas, 21 horas, 22 horas, ou simplesmente na madrugada deu um clique, ele acordou lá preparado, afoito, armado. Acorda que eu preciso me satisfazer. Não, o homem entende que ter esse entendimento, essa inteligência, ele precisa preparar a amadinha, ok? Ah, mas aí você fala assim, poxa, peraí, você está falando é com a gente. Então, amadinha, presta atenção. Ajude seu marido a aflorar a inteligência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você assistiu uma palestra e a partir daí você teve mais inteligência para lidar com a situação? Outra coisa. Quantas vezes você percebeu que seu filho estava dando birra e você simulou uma situação para controlar a birra do seu filho? Mais um pouquinho. Com certeza você que é casado e tem filhos, você já deve ter dado uma gotinha de Tilenol, ou 2 gotinhas de adoçante, ou talvez uma gotinha de vinagre, dentro de uma xicrinha de água, quando seu filho dava birra e simulava que estava passando mal, que estava doente. Com certeza, a gente tem até um costume entre as mães, que se a criança aparecer doente, você perceber que é uma birrinha para chamar atenção, você põe uma gotinha de qualquer coisinha dentro e dá um remedinho e ele toma, assim, em 2 minutos a dor passou, ou seja, ele não estava dodói. Então, nesse aspecto, na educação de seus filhos, você usou o quê? Inteligência, certo? Tá, o texto está dizendo que o homem tem que coabitar com elas com inteligência. Quem sabe, eu e você, não temos esse dom dentro da gente de ajudar o outro a ter a sua inteligência aguçada? Claro, amadinha. Se seu esposo não entende que tem que coabitar com inteligência e entendimento, auxilia ele. Mande mensagem pela manhã. Se faça de carente, ok? Ajude ele a criar um ambiente. Ensine o seu esposo a descobrir uma inteligência emocional na vida sexual. Ensine o seu marido para que ele possa, a partir daí, começar a te dar honra como parte mais frágil, entender o seu lado. Uma boa forma de ajudar o seu cônjuge na inteligência é uma boa comunicação, é mostrar o que você precisa. E é tão interessante que nisso aqui, né, na Bíblia está ensinando, é um versículo bíblico sobre sexualidade, que quando isso há um tratamento de dignidade, os dois vão ser co-herdeiros da mesma graça de vida. Qual é essa graça? Do prazer sexual. E é tão interessante, quando eu falo diretamente a homens aqui, eu explico, mais do que ter prazer, dê também prazer à sua esposa. Isso é um ato altruísta e não egoísta. Só para frisar que isso está onde? Bíblia. Então Deus também se preocupa que não só a mulher satisfaça o marido, mas que o marido satisfaça a mulher. Olha que coisa incrível. Deus aqui chama a atenção dos maridos, dizendo, olha, deixa elas serem herdeiras dessa graça, dessa alegria de vida que eu dei para você lá em Eclesiastes 9:9, dizendo para você, goza a vida com a mulher que amas. Mas lá na frente, então, mostra para eles, olha, eu te dei esse prazer na vida, mas deixa ela ser
participante dessa graça do prazer. É incrível, não é? Observar como a Bíblia fala tantas questões importantes com respeito à sexualidade. Quando você começa a passear nos versículos da Bíblia, a mergulhar, a se apaixonar nas escrituras, e você começa a pegar os versículos isolados sobre sexualidade, Cantares 1, versículo 1, somente a parte B, diz o seguinte: beija-me com os beijos da sua boca, porque o teu amor me é melhor do que o vinho. O banquete de vinhos era simbolizado no Velho Testamento como o ápice da alegria humana. Olha que coisa interessante. Aí lá na frente, Deus ainda diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Okay. Mostrando que o Espírito Santo agora trazia mais alegria ao ser humano do que o banquete de vinhos. Então olha que coisa interessante. O nível de alegria que Deus mostra ao casal aqui é justamente onde? Beije-me com os beijos da sua boca. O beijo de boca, o beijo de línguas deve ser mantido a vida inteira no relacionamento conjugal, vírgula, relacionamento sexual. Que interessante. Interessante que tem um outro versículo que fala assim, olha, mel e leite se acham debaixo da sua língua. Como é que você vai descobrir isso? É subindo a língua do seu cônjuge? Não, é justamente no beijo de línguas. Olha que coisa mais incrível, gente. Não tem como não olhar a glória da sexualidade que Deus traz de uma forma tão linda dentro da palavra. Mel e leite. Mel é doce. Lembra quando no Velho Testamento se comparava, você vai para uma terra que mana leite e mel, ou seja, doce. Falava das tâmaras que seriam doce. Então o mel traz doçura e o leite alimenta. O leite fala de alimento e o mel fala da doçura. Então aqui Deus está mostrando na Bíblia: beije-me com os beijos da tua boca, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Isso está em Cantares, mostrando o quanto é importante essa questão do beijo profundo no relacionamento sexual do casal. Agora, sabe o que eu acho mais fantástico ao ler tudo isso aqui? Bíblia Sagrada. Que importância, que coisa linda, mostrando a questão de manter a preliminar. Isso, beijo faz parte das preliminares. Na hora que você está quase chegando ao orgasmo, e o seu cônjuge também, a respiração fica mais ofegante. Geralmente não se tem muito beijo, tem muito caretas, né, talvez. E pode fazer caretinha, pode virar o olho, pode puxar o lençol, claro. Pode morder o travesseiro também, isso é o problema de vocês. Pode gritar, bom, se os meninos estiverem em casa e escutar, talvez não fique tão bem. Então morde o travesseiro. Ou então põe um sonzinho no fundo. Olha que coisa linda! A Bíblia está mostrando a questão da preparação na preliminar. Como é que a gente pode viver sem entender como Deus preparou prazeres tão lindos, permitidos por Ele, entre o marido e mulher, nesta vida? Ok? Outro versículo que está em Provérbios. Detalhe, você vai receber aqui na nossa página de membros, depois, todos os versículos com as referências bíblicas, ok? Olha o que está escrito. Corça de amores e gazela graciosa. Olha, corça de amores, gazela graciosa. Gente, como é que existia tanto romantismo para falar da mulher, né? Isso fica uma dica. Ok. Aí, continuando, olha como é claro a alusão, a menção à sexualidade nesse versículo. Continuando, saciem-te os teus seios em todo o tempo. Saciar, gente, saciar. Tem gente que sacia olhando. Tem marido que não consegue. Gente, saciar olhando é meio difícil, né? Então o marido sacia pegando, fazendo de restaurante, sei lá do que, né, gente? Alimentando, vamos dizer assim, de uma forma bem cômica. Mas está muito claro. Saciem-te os teus seios de vez em quando. Só na mocidade? Só na fase adulta? Na velhice nem pensa? Não, olha aqui. Saciem-te, te alimentem
os teus seios, peitos mesmo, né? Claro. Em quanto tempo? Em todo tempo. Casou, 10, 15, 20, 30 anos de casamento, 50, ou seja, fase adulta, casou na juventude, fase adulta, velhice, terceira idade, está aqui, ó, em todo tempo. Aí você acha que o versículo acaba por aqui? Não, olha, e embriaga-te sempre nas tuas carícias. Gente, como é que fica uma pessoa embriagada? Fica tonta, fica vesga, fica falando coisa com coisa, custa levantar, às vezes não consegue andar direito, fica meio tonto, às vezes tem que segurar nos móveis para acertar a porta, às vezes tem que descansar um pouquinho. Você sabia que o embriagar faz com que a pessoa soe, mesmo sem correr? Quando uma pessoa bebe e fica embriagada, isso é comprovado cientificamente, ela tem uma sudorese. Interessante que a sexualidade, ela sem fazer talvez muito esforço, ela também traz um suor, né? Traz um calafrio, um suor, mais o suor que o calafrio, né? Algumas mulheres que disseram que já experimentaram o calafrio. Essa para mim é nova, mas é o sentido de embriagar. Então você pode se embriagar nas carícias do seu cônjuge, mas é tão interessante que o marido se sente tão embriagado quando nós nos cedemos a ele. Isso tudo está na Bíblia, portanto, minha querida, se doe. Tem mulher que fala, eu não gosto que ele nem me olha sem roupa. Gente, não adianta. Olhar você excita seu esposo. Mas você fala assim, mas eu não sou bonita, mas eu gosto tanto de um versículo na Bíblia. Daqui a pouco eu te mando a referência que há na nossa página de membros. Sulamita, certa vez, disse assim, sou morena, mas sou formosa. Ela não era do reduto daquelas mulheres ali onde ela estava casada e tinha o seu relacionamento. Ela era estrangeira. Porém, ela tinha tanta autoestima que ela disse, daí eu sou morena, mas eu sou formosa. Ela tinha autoestima. Ela amava a si mesma. É impossível um homem amar completamente uma mulher que não se sinta primeiro amada por si mesma. Se você não amar o seu corpo como ele é, pastora, mas eu tenho estria. Quem não tem, gente? As mulheres que aparecem com estrias na mídia, a maioria tem Photoshop, passa base. Mas eu tenho celulite. Celulite faz parte da genética de todas as mulheres. Interessante que dos homens não tanto quanto em nós. Mas não está 100% zerado, não está 100% meu corpo como eu desejaria. E daí, deixa eu te dizer algo interessante. Mais importante do que a aparência é o sabor. Então se preocupe no sabor que você proporciona ao seu esposo. É claro que se você puder fazer um exercício, cuidar da sua aparência, manter-se o mais atrativa possível diante daquilo que você sabe que é o esperado do seu cônjuge, eu acho que isso é uma parceria, não é verdade? Mas que o seu foco não seja uma paranoia com respeito a como está a sua aparência física. Outro detalhe, use a luz na penumbra, diminui a tensão do seu corpo, deite de um jeito que o seu corpo fique um pouco camuflado, digamos assim, né? Se os seios estão caídos, existe uma forma de você segurar e ser atrativo ao seu cônjuge. Entenda que a inteligência, a criatividade, a atitude de como é que eu posso melhorar e ser feliz com a vida que eu tenho, com o corpo que eu tenho, isso é importante para a gente. Não se pegue a conceitos que às vezes são muito secularizados. Foque no que é mais importante, ter um relacionamento sexual construído, sadio e feliz dentro do seu casamento. Vamos lá? Frequência sexual, o que a Bíblia diz? Eu já disse por você em outra aula, mas eu quero repetir. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da sua vida fugaz. Deus dá uma menção da prática sexual todo dia. Onde está? Eclesiastes 9:9. Pode, então? Pode. Se o seu marido te procurar todo dia, ele não é um tarado, não? Não. Resumindo, deixa eu dizer para você algo interessante. Quando a palavra todo dia aparece no grego, está escrito assim, compreende as 24 horas de um dia. Aí você pensa assim, misericórdia, não deixe seu esposo saber disso não, tá? Mas, se ele te procurar alternadas vezes, está errado? Não está errado. Ele pode, biblicamente. Interessante, né, gente? Eu estou citando alguns versículos.
Você não tem noção do tanto de versículo na Bíblia que relata sobre a questão do prazer sexual na vida a dois. Inclusive tudo que pode e não pode, também você está percebendo que a gente tem citado N versículos. E na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre, nós vamos abrir a gaveta, o baú, de tudo aquilo que é assustador falar, será que pode, que não pode, se pode eu quero saber, se não pode eu quero me prevenir, eu quero deixar de fazer, digamos assim. Você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Mas para a gente finalizar, deixa eu citar alguns versículos que eu acho importante. Quer ver um? Minha amada é semelhante à palmeira, os seus seios aos seus cachos. Dizia eu, subirei na palmeira e pegarei nos seus ramos. Isso está em Cantares, no capítulo 7. Salomão descrevendo o corpo da sua amada. Semelhante à palmeira, ela era alta, ela era comprida. Ele dizia que ele ia subir na palmeira. Gente, é muito claro. É ou não é, gente? Deixa eu usar uma palavra assim que pode chocar, mas vamos pegar um linguajar bem coloquial, bem popular. Ele ia pular na palmeira, ele ia trepar na palmeira, ele ia subir na palmeira, gente. Ele estava dizendo que a amada dele, a esposa, era semelhante à palmeira, a sua estatura. O versículo diz, a sua estatura, altura, tamanho. É muito claro. Ele dizia, subirei na palmeira, pegarei nos seus ramos. Não era na parte de cima, não era nas folhas, nos galhos. Ramo geralmente fica na parte mais embaixo da árvore. Então ele mencionava essas questões. Você vai ver questões na próxima aula, incrível, sobre até toques nas partes íntimas. Que a alma farta pisa em favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Isso aqui é muito claro com respeito à proteção conjugal e sexual contra adultério, ok? Na questão do casamento, Provérbios 27, 7 está escrito isso. Olha aqui, gente, ou seja, quando o marido e a esposa estão fartos em casa, inclusive as questões sexuais, é claro, você vai estar resistindo às tentações do maligno. São N versículos. Olha o outro aqui interessante, olha. Bebe água da tua própria cisterna. Bendita seja a sua fonte. Alegre com a esposa da sua juventude. Aí vem o que eu já citei. Gazela amorosa, corça graciosa, satisfaça os teus seios em todo o tempo. Provérbios 5, de 15 a 19. Incrível, gente. É tão lindo a gente perceber. Olha, o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma maneira, a mulher pague ao marido a devida benevolência da sexualidade. Eu vou citar mais um versículo. E na próxima aula, nós vamos abrir o baú secreto da intimidade sexual entre um casal, esclarecendo as dúvidas do que pode e não pode, que eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, será que vai responder isso? Então daqui a pouco, na próxima aula, daqui a uns dias, você vai poder esclarecer tudo isso, ok? Tem um versículo na Bíblia, em Cantares, vai seguir para você a referência, que está escrito assim, olha, o meu amado colocou a mão por uma porta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei para abrir a porta ao meu amado. Minhas mãos destilavam mirra preciosa sobre a maçaneta da porta. Interessante, né? Ele é muito claro esse versículo. Olha aqui, deixa eu tentar fazer uma colocação bem prática, bem atualizada para você entender um pouquinho melhor. Está em Cantares no capítulo 5, ok? Sulamita estava poeticamente descrevendo um momento da intimidade sexual entre ela e seu esposo. Ela dizia, olha, o meu amado colocou a mão por uma porta e o meu coração se comoveu por amor. Eu senti uma comoção diferente quando ele colocou a mão nessa porta. Deixa eu fazer uma ilustração. Simbolizando que esses dois dedos meus significam uma porta. Aqui fechados, eles representam uma porta fechada. Quando eles estão abertos, eles representam uma porta aberta, certo? Eu acho que você já deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer. Porta fechada, porta aberta, ok? Quando a porta está fechada, não entra nada e não sai nada. Ou seja,
lacrada. Quando a porta está aberta, há um movimento, é o movimento mais constante que se acontece numa porta. O movimento de entra e sai. Ok, então ela dizia, meu amado coloca a mão por uma porta, meu coração se comove por amor dele e as minhas mãos destirram mirra, ou seja, mirra é óleo. Minhas mãos ficam molhadas. Quando esse amado coloca a mão onde? Na maçaneta da porta. Toda porta tem uma maçaneta. De uma forma mais coloquial, pode ser substituída por fechadura da porta. Interessante, né? Não existe como o marido colocar a mão na porta da casa e automaticamente meu coração se comove de amor e a minha mão fica molhada. Não, gente, é muito claro esse versículo. A mulher tem uma porta de entrada para a sexualidade. A porta de entrada fica no comecinho aqui, lá no início das suas pernas, não é no final aqui nos pés, é no início das suas pernas. Então ela está dizendo que a minha porta estava aberta no início da porta. Ele coloca a mão na fechadura e a palavra fechadura pode ser substituída, encontrada como os seus derivados de linguagem, no grego como ferrolho da porta. Ferrolho e fechadura significa pequena chave de prazer. E a mulher, na porta de entrada, tem uma pequena chave de prazer, chamado justamente clitóris. Quando você estuda o original tudo, lá nos contextos bíblicos, você vai entender que essa fechadura, na verdade, que traz prazer. E quando o marido toca, molha a mão da amada, justamente é quando o clitóris é acariciado pelo amado da sua esposa. Que coisa linda, né? Então fica aí mostrando para você que a Bíblia Sagrada é o manual do fabricante para todas as áreas nas nossas vidas, inclusive na sexualidade. E mais uma vez, eu quero parabenizar você, minha amadinha, pela iniciativa de investir tempo e recurso para buscar ser uma mulher bem resolvida na vida sexual com seu marido. E frisando para você, mais do que buscar conhecimento, é necessário que eu coloque todo esse conhecimento em prática. Eu vou embora e deixo para você aqui, na parte de membros, todas as referências, as que eu citei e algumas mais, e uma tarefinha de casa, para você quebrar todos os paradigmas religiosos que te prendem. Vai ter dicas de como você colocar versículos na casa, especificamente no seu quarto, no seu banheiro. Vai ter dicas de você improvisar, por exemplo, já que a estatura da amadinha, né, era semelhante à palmeira e que os seus seios simbolizavam e representavam o cacho da David. Quem sabe, para quebrar a religiosidade, experimente fazer um colar de barbante com um cacho de uva e coloque no lugar apropriado. Nós vamos dar dica para você pegar todos os versículos bíblicos e contextualizar